Claro, feliz pela classificação, né, que era o objetivo chegar nessa decisão. A gente, quando começou o trabalho, a gente falou de metas e de objetivos. Nós tínhamos como objetivo entrar na Copa Nordeste, conseguimos. Tínhamos como objetivo passar na Copa do Brasil, conseguimos. E tínhamos o objetivo de chegar na final, conseguimos. Só que não está tendo desempenho. Eu confesso que hoje a gente tem que vir aqui por respeito, né? Principalmente a vocês, mas eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu estou ficando quase sem explicações. A gente está tentando de tudo. A gente troca jogador, troca sistema. Tentei fazer um quadrado hoje no primeiro tempo, ali com 2 volantes lado a lado, Jardel e o Alisson por dentro. Acho que o Alisson foi muito bem a partida. E não está dando certo. Sabe? Parece que hoje me deu... Vou falar uma palavra mais forte, mas hoje fiquei preocupado, sabe? E a gente precisa mais, a gente precisa, né? Não vou falar aqui de opções, mas olha o que aconteceu hoje. A gente perde o Richarlison. A gente perde o Richarlison momentos antes da partida. Tava com problema, tava tonto, teve vômitos. Aí eu coloco o Vinícius. E confesso que é um risco botar o Vinícius, porque é uma decisão. O Vinícius não jogou só um pouquinho de jogo lá contra o 13, um atleta que muitas vezes nem treinou, né? Porque não estava dando nem para treinar direito, porque ele ficava fora dos trabalhos coletivos. E com 6 minutos eu perco ele. Tem que botar o Valfrido para zagueiro, que não é um jogador rápido, e aí vem por água abaixo. Porque com o Wesley, com o Richardson tu tem velocidade ali atrás. E o Valfrido, que, né, fez o gol e fez uma boa partida, mas ele não é um jogador rápido. Então, assim, é difícil explicar, e não estou aqui fugindo da responsabilidade, né? Mas tá complicado. Confesso que hoje é difícil vir aqui explicar essas oscilações. A gente está tentando de tudo. Eu até falei agora, acho que a gente tenta mexer no mental dos atletas, no treino as coisas dão certo, apesar que o treino é muito rápido, né? Não estamos tendo tempo para treinar. Agora vai ter uma sequência aí de um jogo a cada 3 dias. A gente vai ter. Que bom, né? Que a gente está na final, que se a gente não tivesse ia dar uma aliviada. Mas essa oscilação ela tem que terminar. Segundo tempo a gente se impôs. Cara, um excelente time do Santa Cruz. Esqueci o nome do treinador. João Paulo. Cara, parabéns. Dá os parabéns pro João. Que time bom. Agora sim, não estou tirando o mérito do Santa Cruz. A responsabilidade deles é muito diferente da nossa, né? Só que é um time muito bom. Eles não perderam para o América, não perderam para o ABC, porque eles não perderam hoje aqui, né? Foi pênalti. Eles empataram as duas, para o América empataram uma com o ABC. Continua invicto na competição, assim como nós. Só que a gente sabe da pressão que tem para jogar no ABC. Talvez, será que teria o mesmo desempenho se estivesse com a camisa do ABC? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas quando não tem essa pressão, tu joga mais leve, né? Mas assim, não quero tirar o mérito de dar os parabéns mais uma vez pro João. E que, olha, tu vê que tem trabalho, né? E a nossa equipe, a gente treina, troca. Eu não tenho tantas opções para ficar mexendo na equipe. Não vão ter grandes mudanças, porque a gente tem um elenco curto. Agora, tem alguns jogadores que entraram bem. Se eu tiver que botar, independente da idade, eu vou colocar. Ô Lacerda, parabéns pela classificação. E você resumiu bem aí o que tem sido esse começo, principalmente para você aqui no ABC, de muitas finais, né? E você resumiu que, apesar do ABC estar passando na prova, não está tendo a melhor nota possível, né? E você falou, inclusive, que está muito preocupado, porque não tem mais alternativa nem explicação. O que está faltando então para o ABC? Seria mais opções no elenco? E o que eu queria saber é o seguinte: o ABC chega na final do primeiro turno do campeonato, que é uma questão muito importante para o futuro, né? Garante vaga na Copa do Brasil, caso seja campeão, etc. E na Copa do Nordeste o ABC oscila ainda apenas 2 pontos. O ABC vai definir uma prioridade agora para esse momento de finais aí, ou vai ter que jogar com o melhor que tem para não morrer na Copa do Nordeste e seguir vivo no estadual? Bom, assim, sobre elenco, sim, né? Mas eu não vou ficar batendo na tecla aqui, senão vão dizer que é desculpa, né? E eu tenho que também
A direção, a gente está junto, a gente, né, entende o momento que está difícil no mercado, a gente está olhando. Né? Nós temos, por exemplo, os pais saíram, então a gente tem um zagueiro a menos ainda dentro do elenco. Nós estamos tentando, só que ainda volto a dizer, não adianta trazer por trazer. O campeonato estadual está acabando, o campeonato paulista falta 3 rodadas, acho que tem rodada hoje, vai faltar 2 rodadas. Trazer por trazer eu não vou trazer, mas falta, a gente precisa de mais 2 zagueiros, precisa de mais um volante, precisa de mais um meia, precisa de mais um atacante, mas aqui não vou cobrar isso. Seria muito injusto da minha parte ficar cobrando da direção, porque eles se mostram abertos a contratar, mas o mercado está difícil. A gente faz contato todos os dias, diariamente, né? Mas provavelmente, eu não digo com certeza, não posso dizer, mas irão chegar jogadores nos próximos dias, nas próximas semanas. Sobre esse momento do ABC, é uma coisa até que eu me cobro muito, até abrindo assim, às vezes a gente se cobra demais da comissão técnica, principalmente eu. Imagina se não estivesse perdendo, né? Que bom que a gente está ganhando. Assim, a gente não ganhou na Copa do Brasil, mas avançou. A gente não ganhou hoje aqui, mas avançou. Se tivesse ao contrário, aí também, vamos lá, futebol brasileiro, né? Se eu não estivesse classificando e ganhando, acho que eu nem estaria mais aqui. Vamos ser sinceros, né? Já que o desempenho não está bom, eu não estaria aqui dando essa entrevista para vocês, com certeza seria outro treinador. Então, assim, eu quero melhorar o desempenho, mas eu quero continuar ganhando, conquistando, avançando. Se eu tiver aqui na Copa do Brasil, empatar o jogo aqui e passar nos pênaltis, é mais de 1 milhão que a gente vai botar no clube, porque querendo ou não, o ABC teve uma queda absurda de financeira e a gente já conseguiu colocar dinheiro dentro do clube. A gente passou na Nordeste, foram lá 2 milhões, agora na Copa do Brasil mais 950 mil. Então, assim, a gente está indo. Que bom que a gente está passando, avançando, tirando a Copa Nordeste, que a gente precisa melhorar em termos de resultado, que a gente não teve na Copa Nordeste, mas a gente precisa melhorar o desempenho, porque senão eu fico até sem argumentos para vir aqui. E a gente conversa, a gente mostra vídeo, e no treino a gente executa, mesmo que há pouco tempo. O que eu queria dizer, assim, é difícil tu melhorar o desempenho quando tu não tem uma semana cheia. E eu não estou reclamando, certo? Porque o jogador tem que estar dentro de campo. Eu não posso abrir mão de nenhuma competição, porque o ABC está vivo na Copa Nordeste ainda. Se olhar a pontuação, uma vitória nos coloca lá em cima. E o ABC pode, todos os jogadores do grupo ali, todos podem tropeçar e no final ainda classificar, faltando 3 rodadas. Mas eu não posso. Agora, se a gente definir que vamos abrir mão da Copa Nordeste, e aí tu não joga nenhum jogador no meio de semana, por exemplo, aí tu tem uma semana cheia de trabalho. Mas eu acho que um clube que nem o ABC não pode priorizar nenhuma competição. Por exemplo, contra o Ceará agora, eu vou ter que levar a força máxima. Mas um dos zagueiros vai ter que ficar fora. Porque se acontecer alguma coisa com um dos 2 zagueiros titulares hoje, o Bebeto está no departamento médico, batido, mas deve voltar essa semana. Se eu levo o Wesley e o Richardson para o jogo contra o Ceará e acontece alguma coisa, como que eu jogo no final? Eu disse para os atletas ali hoje no intervalo. Se acontecer alguma coisa, eu vou botar 2 atacantes e zagueiro aqui, não tem problema. Né? Então, assim, a gente precisa trazer jogadores, mas a gente precisa também melhorar esse desempenho, porque ele está abaixo. Professor, boa noite. Boa noite. 2 em 1, né, se possível. O Gustavo tem se credenciado, na sua opinião, a subir uma titularidade no ABC, já visto que o Ávila, que começou a temporada, não foi bem nas oportunidades que teve. O Romário, nesses últimos jogos, também tem tido atuações muito abaixo, principalmente defensivamente falando, que é a característica mais forte dele. Então, a primeira seria sobre a possível ganho de vaga do Gustavo ali naquele setor. E a segunda, eu queria saber a sua opinião, por que a zaga passou a errar tanto desses últimos 2 jogos, né? O primeiro tempo em Campina Grande foi um bate-cabeça absurdo. Hoje aqui não foi diferente, né? Tudo bem que os erros foram ocasionados, os dois gols foram pelo Diego Jardel, né? Acabou errando um passe recuo no primeiro momento e depois também perdeu a bola lá na frente. A defesa acabou sendo pega de surpresa, mas também queria saber a sua opinião, por que a defesa piorou tanto de rendimento nesses últimos jogos? Bom, primeiro do Gustavo, sim. Já resumo, sim. Agora, Rodrigo, vocês vão dizer, pô, Lacerda só fala do Abel Ferreira, né? Mas porque sim, porque ele é uma referência que eu tenho como treinador. E tu deve ter acompanhado a entrevista dele, né? Que ele disse assim, ele fica apavorado com a cobrança que tem em cima de meninos de 17 e 18 anos. Né? Porque o jogador de futebol ele não pode errar, mas a criança, eu acho que não é uma criança, né? O Gustavo ele é um adolescente, 17 anos. Quem não está no futebol, 17 anos, está curtindo. Eu com 17 anos, eu nem jogava, eu estava no juvenil com 17. Com 17 eu curtia a vida. Eu jogava no time lá do Rio Grande do Sul e eu curtia a vida. Festinha, balada.
falando bem abertamente, o que eu acho que uma adolescente de 17 anos faz, curte carnaval, e o Gustavo não, ele já é um homem, né? Mas e aí? Eu pensei em jogar com o Gustavo titular esse jogo aqui. E se o Gustavo vai mal? Como que a imprensa ia reagir? Será que vocês iam ir num pouco? Ai, gente, desculpa. Como que ia ser se o Gustavo vai mal? Será que o pessoal da imprensa toda ia falar assim, não, mas ele é um menino? Não, gente. Todo mundo ia falar, foi mal. E o Lacerda tá errado. Botou o menino de 17 anos, botou na fogueira, ou não. Né? E isso não é normal, né? O que vocês iam dizer, muitas pessoas de vocês iam dizer, pô, o Lacerda fritou o menino, botou o menino de 17 anos. Quando foi pros pênaltis ali, eu falei, vamos definir os batedores aqui. O Gustavo levantou a mão e falou, eu sou o primeiro. Pô, quando ele falou aquilo ali, eu falei, meu Deus, não, filho, tu não. Tu tem 17. Aí o Alisson falou, não, o primeiro é meu. Aí o Gustavo insistiu, não, então o segundo é meu. É um menino que está se mostrando que está pronto, mas cara, eu não posso fritar ele. Mas assim, está respondido, ele vai ser titular na quarta-feira. Mas assim, eu peço daí para vocês, eu peço para a torcida também. Então se for para vaiar, vai o Lacerda, vai o Richardson, vai o Wesley, vai o Valfrido, mas pô, vamos tentar ter com os meninos. Pô, cara, o Anderson bateu um pênalti, cara. Foi outro que pediu para bater um pênalti. Então assim, vamos ter com os mais velhos não, com o treinador também não, podem bater, não tem problema, mas com os mais novos vamos tentar ter um pouquinho, mas ele está assim, Rodrigo, muito bem e está merecendo a oportunidade no time. A segunda para defesa. Está correta a tua avaliação. E eu disse para os nossos, o que eu fico preocupado, e eu espero que seja um momento, Rodrigo, um momento de instabilidade. Eu fui zagueiro, certo? Dos médios para baixo. O Léo tá rindo, mas eu fui dos médios para baixo. Eu joguei nos times que eu joguei muito pela minha. Eu era líder e tal, mas eu era fraquinho. E todos os times que eu joguei, eu sempre protegi muitos meus zagueiros. Porque como eu sofria muito, eu penso, os meus zagueiros não podem sofrer o que eu sofria. Então eu sempre montei sistemas para proteger zagueiros. Sempre jogaram zagueiros lentos comigo. No Caxias eu tinha um zagueiro lento, no Amoré eu tinha um zagueiro lento, no Amazonas eu tinha um zagueiro lento. Aqui no ABC os meus zagueiros são rápidos. São zagueiros de confronto. É o primeiro clube que eu deixo ficar no mano às vezes. E eu falo isso para eles. Eu falei, vocês acham que, será que eu gosto de vocês ou não? É o primeiro clube que eu deixo vocês ficar no mano. Só que assim, são momentos. Pô, eles treinam pra caramba, são profissionais, e eles vêm, acho que de 2, 3 jogos aí que não estão bem. Mas assim, é o que a gente tem e eu gosto deles, né? O Richardson e o Wesley são bons zagueiros. O Bebeto também tem muito potencial. Infelizmente o Bebeto machucou, mas já vai estar à disposição contra o Ceará. Mas eu acredito que seja uma fase, Rodrigo, que não pode assim, um sistema defensivo que estava tão sólido, né? Que estava sólido o sistema defensivo. A gente não tem uma construção a partir do tiro de meta. Não, a gente não tem. Por quê? Porque para a gente ter uma construção, a gente tem que ter todo um sistema defensivo. É o que eu entendo. Né? Às vezes eu vejo, e não é crítica, às vezes eu vejo um determinado treinador tendo uma filosofia de sair o tiro de meta jogando curto. E não tem um goleiro que tem o jogo com os pés, não tem um lateral que tem o jogo com os pés, mas mesmo assim o treinador fala, não, mas é a minha filosofia. E aí a gente vê vários times tomando gols. Eu não tenho. O time que joga, certo? O Carlos Eduardo, ele não tem um jogo com os pés apurado. O Wellington também não tem um jogo com os pés apurado. O Yuri, que é o lateral que eu trouxe, ele não tem um jogo de construção lá atrás. Eu acho que os zagueiros até têm. E o Romário, que vinha jogando, também tem. Mas só desses 4, 5 que eu falei, 2 não tem. Então eu não posso cobrar uma coisa ou querer colocar para eles fazerem uma coisa que eles não têm capacidade para fazer. Mas concordo contigo, a gente precisa trabalhar e conversar com eles também para ver o que eles estão sentindo. Eu vou fazer isso, porque não pode ter uma queda de rendimento tão grande como teve. Boa noite, professor Rafael, Luiz Guilherme da Ed Oliveira Rádio e da TV Caju. Queria lhe perguntar sobre o primeiro tempo. O ABC não conseguiu ter um domínio ofensivo. A equipe do Santa Cruz conseguiu ser muito organizada, conseguiu ter o domínio da maioria das ações no meio de campo, na defesa, no seu campo de defesa, conseguiu abrir o 2-0 com as duas falhas do Diego Jardel, como já havia apontado os nossos colegas. Mas eu quero saber de você, houve um baque
depois de ver a organização dessa equipe do Santa Cruz, uma equipe com 2 linhas de 4 muito bem postadas, uma equipe aguerrida, mesmo quando tomou os 2 gols saía, tinha a maioria da posse de bola, é verdade, teve na maioria do jogo a posse de bola como um dos seus grandes trunfos. E eu gostaria de saber de você, teve um baque, vendo que essa equipe é muito organizada, muito bem treinada pelo técnico João Paulo? Se eu tive um baque? Não. Não, porque isso aqui é o nosso trabalho. Então, assim, nós assistimos todas as partidas do Santa Cruz. A gente sabia da dificuldade, volto a dizer, essa equipe não perdeu na competição, de maneira alguma, tanto que eu parabenizei o trabalho do João. Parece que eles estão na Série D, né? Se manter esse elenco aí, reforçar, meu amigo. Eu já joguei uma Série D. O meu time do Amazonas da Série D não jogava isso aí. Era um time mais eficiente, né? Mais sólido, mas esse time joga mais que o Amazonas da Série D. Então, assim, não houve o baque porque a gente sabia. Tanto sabia que ontem a gente fez um treinamento à noite, no final da tarde, para como nós iríamos marcar o Santa Cruz. E eu fiz determinados movimentos que fogem da minha característica, e eu vou te explicar. Quando eles direcionassem a bola para o lado do campo e fizessem a saída de 3, que eles fazem com o volante pelo lado, e hoje eles mudaram um pouco, a gente ia individualizar a marcação no setor. Por quê? Porque eles têm muita qualidade de toque e anda. Eles não tocam e ficam parados, eles tocam, anda, toca, anda. Então ontem não teve baque, porque a gente se preparou para isso. Agora o que acontece? Aí eu vou dizer assim, falei agora para a comissão, os primeiros 7 minutos nossos foram bons. Aí tu vai dizer só 7? Sim, só 7? Porque o nosso gol, cara, não existe o erro individual, mas ele se torna coletivo. Eu não vou nunca apontar para um jogador, mas a gente viu que teve o erro no primeiro gol, e faz parte, vão ter erros individuais, né? E a responsabilidade não é de quem errou individualmente, a responsabilidade é minha, porque eu escalei o jogador, né? Mas assim, então quando a gente toma aquele gol ali, cara, desorganiza tudo. Aí entra aquela questão que eu já falei aqui, psicológica, mental, porque assim, a gente se prepara. Eu acho que o time ficou muito bem com o Varão, fez uma grande partida. Fazia tempo que a gente não encaixava pressão alta com o balanço dos zagueiros, pressão dos volantes, pressão em cobertura, e o Varão e o Valfrido acertaram, aí com 7 minutos tu toma o gol. E aí tu desestabiliza, e é isso que a gente tem que trabalhar com eles, que é isso que é o meu maior desafio, que eu preciso, né? Fazer esses jogadores, tomou o gol, paciência, vamos de novo. Então assim, a gente prova que o quê? Quando a gente faz o primeiro gol, a gente vai para o intervalo. Eu confesso para vocês que eu sou muito enérgico, muito, e dessa vez eu não falei, não ia adiantar eu gritar, ia adiantar eu chutar o quadro, não. Falei, simplesmente passou, vamos organizar. Daí tirei, acho que saiu o Romário e Jardel. Falei, vamos organizar. Até eles se surpreenderam, porque geralmente eu sou um pouco duro, mas não tem o que fazer. Não é no grito que eu vou convencer eles. A gente foi pro quadro, organizou, mostrei para eles, gente, estava certo até os 7 minutos. É pouco tempo, não. No futebol é muito tempo. Estava perfeita a marcação, eles não tinham chegado no nosso gol. E volto a dizer de novo, não vou tirar o mérito da equipe deles, que tem muita qualidade, mas a gente entregou os 2 gols. Ou não. Eles poderiam ter feito os outros gols. Quando eles saíram cara a cara, driblou o Carlos, chutou na trave ou para fora, aí sim. Mas os gols a gente entregou para eles. Mas não vou tirar o mérito do adversário, tá? O adversário de muita qualidade. Mas assim, não teve baque porque a gente conhecia bem a equipe do Santa Cruz. Muito obrigado. Professor, parabéns pela classificação, a CB de Natal. Você já deu uma pincelada, eu queria que você falasse sobre a estreia do Eric Varão, e ainda a respeito de contratações. Você falou do Campeonato Paulista, mas você também está olhando para o Campeonato do Potiguar, independente de dizer nome ou não, alguém do Campeonato do Potiguar que chama a atenção para reforçar o acontecido no futuro? Escutar os parabéns é bom, mas assim, eu confesso que eu fico até incomodado, mas obrigado pelos parabéns. A gente está olhando do Varão, o Flaberton, né? Primeiro. Não, o Varão muito bem, né? Muito bem. Não que é surpresa, porque é um atleta que quando eu estava no Amazonas, eu tentei a contratação dele no Amazonas. Nós tínhamos até acertado, mas no último momento ele acabou indo para o Maringá. Então eu sabia que ele pode entregar, e assim, sem treino, né? Conseguiu encaixar na equipe sem conhecer muitos companheiros. O Valfrido ele já conhecia, porque trabalharam junto. O Alisson, acho que também, né? Trabalharam junto. Então não foi surpresa nenhuma. Quanto às contratações, cara, a gente está atento a todos os campeonatos. A gente não tem uma comissão técnica, um departamento tão grande,
Mas assim, a gente passa o dia inteiro aí no clube olhando o jogo. Não é só o futebol paulista, até porque é difícil o futebol paulista. Né? Financeiramente são os jogadores mais caros do Brasil, né? Mas a gente olha o Campeonato Gaúcho, Campeonato Catarinense, Campeonato de todos os lugares. E o Campeonato Potiguar também. Agora sim, por exemplo, eu vi vários jogadores bons da equipe de Santa Cruz. Mas alguns já passaram aqui, ou não? Já, né? Por que não ficaram aqui? Então foi a primeira coisa que eu entrei, assim, a gente olha, a gente gostou de 2 jogadores do Potiguar. 2 do Potiguar, e eu gostei de vários aqui. Minha primeira pergunta que eu falei quando eu entrei ali foi essa. Já passaram no ABC? Parece que teve 1 ou 2 que passou, então, no América. Mas por que não está no América? Por que não está no ABC? Mas assim, eu gostei de jogadores do Santa Cruz, então se a direção entender, e a gente conversa todo dia, né? O Marcelo está toda hora na minha sala. O presidente, todo dia ele vem, ou quando ele não vem, a gente se fala, sei lá, 2, 3 vezes por dia. Se eles entenderem que algum jogador do Santa Cruz, por exemplo, que eu gostei, vou dizer 3, 4 jogadores. Agora a gente tem que ver se os jogadores vão nos atender a nossa demanda na Copa Nordeste, Copa do Brasil e Série C. Mas se a diretoria entender que sim, eu sou a favor, porque eu gostei de 3, 4 atletas da equipe do Santa Cruz.